Oi, gente! Eu sou o Denner, um trabalhador voluntário da doutrina espírita. É uma enorme alegria estar com vocês novamente aqui no canal da Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes, a ABE-BM-TV. Contando com a inspiração e proteção dos nossos irmãos benfeitores espirituais, nos elevamos ao querido Mestre Jesus, agradecendo pela oportunidade de trabalho para trazermos hoje o tema que homenageia o patrono desta associação, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que completaria 194 anos de idade neste mês. Graças a Deus. Para a abertura da nossa palestra, leremos o seguinte trecho do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, autoria de Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, no seu capítulo 22. Abre aspas. Quando prestes a findar o primeiro reinado, aqui no Brasil, que era com Dom Pedro I, Ismael reúne no espaço os seus dedicados companheiros de luta e, organizada a venerável assembleia, o grande mensageiro do Senhor esclarece a todos sobre os seus elevados objetivos. Irmãos, expôs ele, o século atual era o século XIX. Como sabeis, vai ser assinalado pelo advento do Consolador à face da terra. Nestes 100 anos se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 anos que hão de vir, que seria o século XX. As rajadas de morticínio e de dor avassalarão a alma da humanidade no século próximo, século XX, dentro dos imperativos das transições necessárias, que serão o sinal do fim da civilização precária do Ocidente. Face, mister, amparemos o coração atormentado dos homens nessas grandes amarguras, preparando-lhes o caminho da purificação espiritual através das sendas, das trilhas penosas. É preciso, pois, preparemos o terreno para a sua estabilidade moral, nesses instantes decisivos dos seus destinos. Numerosas fileiras de missionários encontram-se disseminadas entre as nações da terra, com o fim de levantar a palavra da Boa Nova do Senhor, esclarecimento dos postulados científicos que surgirão neste século, o século XIX, nos círculos da cultura terrestre. Cultura terrestre, na época, a França. Uma verdadeira renascença das filosofias e das ciências se verificará no transcurso destes anos, século XIX, a fim de que o século XX seja devidamente esclarecido como elemento de ligação entre a civilização em vias de desaparecer e a civilização do futuro, que assentará na fraternidade e na justiça, porque a morte do mundo prevista na lei e nos profetas não se verificará por enquanto, com referência à constituição física do globo, mas quanto às suas expressões morais, sociais e políticas. A civilização armada terá de perecer para que os homens se amem como irmãos. Concentraremos agora os nossos esforços na terra do Evangelho, para que possamos plantar no coração de seus filhos as sementes benditas que mais tarde frutificarão no solo abençoado do Cruzeiro. Se as verdades novas devem surgir primeiramente segundo os imperativos
da lei natural nos centros culturais do Velho Mundo, que era a França. É na pátria do Evangelho que lhes vamos dar vida, aplicando-as na edificação dos monumentos triunfais do Salvador. Alguns dos nossos auxiliares já se encontram na terra, esperando o toque de reunir de nossas falanges de trabalhadores devotados sob a direção compassiva e misericordiosa do Divino Mestre. Fecha aspas. Houve uma pausa na alocução de Ismael. Depois, encaminhando-se para um dos dedicados e fiéis discípulos, falou-lhe assim: descerás às lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro, dirigindo-as para o alto, para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Não precisamos esclarecer, valorizar aos teus olhos a delicadeza dessa missão, mas com a plena observância do Código de Jesus e com a nossa assistência espiritual, pulverizarás todos os obstáculos, à força de perseverança e de humildade, consolidando os primórdios de nossa obra, que é a de Jesus, no seio da pátria do seu Evangelho. Se a luta será grande, considera que não será menor a compensação do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Havia em toda a Assembleia Espiritual um divino silêncio. O discípulo escolhido nada pudera responder, com o coração palpitante de doces e esperançosas emoções. Mas as lágrimas de reconhecimento lhe caíam copiosamente dos olhos. Ismael desfraldara a sua bandeira à luz gloriosa do infinito, salientando-se a sua inscrição divina, que parecia constituir-se de sóis infinitésimos. Ao vivo é assim. Uma vibração de esperança e de fé fazia pulsar todos os corações, quando uma voz, terna e compassiva, exclamou das cúpulas radiosas do ilimitado: glória a Deus às alturas e paz na terra aos trabalhadores de boa vontade. Relâmpagos de luminosidade estranha e misericordiosa clareavam o pensamento de quantos assistiam ao maravilhoso espetáculo, enquanto uma chuva de aromas inundava a atmosfera de perfumes balsâmicos e suavíssimos. Sob aquela bênção maravilhosa, a grande Assembleia dos Operários do Bem se dissolveu. Daí a algum tempo, no dia 29 de agosto de 1831, em Riacho do Sangue, no estado do Ceará, nascia o grande discípulo de Ismael, que vinha cumprir no Brasil uma elevada missão: Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Meus irmãos, não tendo grande capacidade criativa, não vejo como iniciar esta homenagem sem apresentar uma breve biografia do nosso patrono, com algumas datas referenciais importantes. Então vamos lá? Bezerra de Menezes, como é conhecido,
era descendente da antiga família das primeiras a povoar o território cearense. Filho de Antônio Bezerra de Menezes, capitão e tenente-coronel da Guarda Nacional, e Fabiana Cavalcante de Albuquerque. Entrou para a escola em 1838, no interior do Ceará, na Escola Pública da Vila do Frade, e em apenas 10 meses estava preparado para ler e escrever. Em 1842, mudou-se com a família para a Serra dos Martins, no Rio Grande do Norte, por estar o seu pai sofrendo perseguições políticas. Lá, aprendeu latim em 2 anos, substituindo o professor. Em 1846, já em Fortaleza, sob as vistas do irmão mais velho, o doutor Manuel Soares da Silva Bezerra, conceituado intelectual e líder católico, efetuou os estudos preparatórios, destacando-se entre os primeiros alunos do tradicional Liceu do Ceará. Bezerra era de fato um ser diferenciado. Seu pai era um homem relativamente abastado. Por causa do seu bom coração, seu pai comprometeu a fortuna da família, emprestando dinheiro aos parentes e amigos que o procuravam e o exploravam por ter sentimentos de caridade. Procurou os credores e lhes propôs entregar suas fazendas de criação e tudo mais que fosse suficiente para integralizar a dívida enorme que ele possuía. Seus credores recusaram a proposta, dizendo-lhe que pagasse quando e como pudesse. A família, que então passava por privações, sofre mais um golpe com o desencarne de Antônio Bezerra de Menezes, o patriarca, em Maranguape, no dia 29 de setembro de 1851, vítima da febre amarela. Nessa fase, Adolfo Bezerra de Menezes, com uma minguada quantia de 400 mil réis, ofertada por seus parentes, partiu para o Rio de Janeiro, a então capital do Império, a fim de seguir a carreira de sua vocação, que era a medicina. Em novembro de 1852, ingressou como aluno no Hospital da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. Para poder estudar, dava aula de filosofia e matemática, aulas particulares. Doutorou-se em 1856 pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Em 1857, candidatou-se ao quadro dos membros titulares da Academia Imperial de Medicina e passou a colaborar com a revista da Sociedade Físico-Química. Em 1858, tornou-se cirurgião-tenente no Corpo de Saúde do Exército. Casou-se com Maria Cândida de Lacerda em 6 de novembro de 1858, que veio a desencarnar no início de 1863, deixando-lhe um casal de filhos. Em 1859, passou a atuar como redator dos Anais Brasilienses de Medicina, da Academia Imperial de Medicina, atividade que exerceu até 1861. Em 21 de janeiro de 1865, casou-se em segundas núpcias com Cândida Augusta de Lacerda Machado, irmã materna de sua primeira esposa, que já cuidava de seus 2 filhos do primeiro casamento, e com quem teve outros filhos. Já em franca atividade médica, Bezerra de Menezes demonstrava o grande coração que iria semear, até o final daquele século, a dedicação aos menos favorecidos, com carinho, dedicação e alto valor profissional.
Com esse comportamento, obteve o respeito e o reconhecimento de numerosos amigos que o levaram à política. O Dr. Bezerra de Menezes, em mensagem ao nobre deputado Freitas Nobre, seu contemporâneo, o seu conterrâneo e admirador, definiu a política como a ciência de criar o bem de todos. Elegeu-se vereador para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, em 1860, pelo Partido Liberal. O presidente da Câmara, na época, Adoc Lobo, tentou impugnar a posse de Bezerra sob a alegação de que, segundo as normas, militares não poderiam assumir cargos de vereador. Bezerra não teve dúvida. Demitiu-se do Corpo de Saúde do Exército. Na Câmara Municipal, desenvolveu grande trabalho em favor do município neutro. Município neutro era um termo que se utilizava na época para definir o que hoje conhecemos por Distrito Federal. E também trabalhou intensamente na defesa dos humildes e dos necessitados. Agradou tanto que foi reeleito vereador para o período de 1864 a 1868. Em 1878, foi eleito deputado, representando o Rio de Janeiro, cargo esse que exerceu até 1885. Nesse período, criou a Companhia de Estrada de Ferro Macaé a Campos. Sua mãe, Dona Fabiana, desencarnou em 5 de agosto de 1882, em Fortaleza, aos 91 anos de idade, perfeitamente lúcida. Da política ao espiritismo. Em 1885, Bezerra de Menezes encerra suas atividades políticas. Outra missão o aguardava. Aquela a qual Ismael o incumbiu, lembram? No começo da palestra? Arregimentarás todos os elementos dispersos com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Bezerra, há muito tempo exercia a profissão de médico com espírito fraternal. Somente cobrava daqueles que podiam pagar. Ocorre que a maioria dos enfermos que o procuravam era formada daqueles que nenhum outro profissional queria atender, os pobres e miseráveis. Certa vez declarou: o médico verdadeiro não tem o direito de acabar a refeição, de escolher a hora, de inquirir se é longe ou perto. O que não atende por estar com visitas, por ter trabalhado muito e achar-se fatigado, ou por ser alta noite, ou pelo mau caminho, ou pelo mau tempo, ou pelo local ficar longe, ou no morro, ou, sobretudo, se pede um carro a quem não tem como pagar uma receita, ou diz a quem chora à sua porta que procure outro, esse não é médico, é negociante de medicina, que trabalha para recolher capital e juros dos gastos com a sua formatura. Esse é um desgraçado que manda para outro o anjo da caridade que lhe veio fazer uma visita e lhe trazia a única espórtula que podia saciar a sede de riqueza do seu espírito, a única que jamais se perderá nos vaivéns da vida.
Em 1875, o seu amigo médico Dr. Joaquim Carlos Travassos lhe havia oferecido o Livro dos Espíritos, por ele traduzido com o pseudônimo de Fortúnio. Comentou Bezerra de Menezes sobre a leitura da obra. Disse comigo: ora Deus, não hei de ir para o inferno por ler isto. Depois, é ridículo confessar-me ignorante desta filosofia, quando tenho estudado todas as outras filosofias, ou todas as outras escolas filosóficas. Pensando assim, abri o livro e prendi-me a ele, como acontecera com a Bíblia. Lia, mas não encontrava nada que fosse novo para o meu espírito. Entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Eu já tinha lido ou ouvido tudo o que se acha em O Livro dos Espíritos. Preocupei-me seriamente com esse fato, que me era maravilhoso, e a mim mesmo dizia: parece que eu era espírita inconsciente, ou como se diz vulgarmente, de nascença. Contribuíram para torná-lo adepto consciente as extraordinárias curas do médium receitista João Gonçalves do Nascimento. Receitista é um médium do qual se servem os espíritos para prescreverem receitas médicas, especialmente as homeopáticas. Bezerra de Menezes tornou-se um grande divulgador da doutrina espírita. No dia 16 de agosto de 1886, o público de 2.000 pessoas, que lotava a sala de honra da Guarda Velha do Rio de Janeiro, ouviu silencioso e atônito o famoso médico anunciar a sua conversão ao espiritismo. Uma comoção. O periódico O Reformador publicou a íntegra da conferência nas edições de setembro, outubro e novembro daquele ano. Escritor refinado, passou a assinar artigos com temas espíritas. Aos domingos, escrevia no jornal então mais lido do Brasil, O País. Com o pseudônimo Max, assinava a série Espiritismo, Estudos Filosóficos, que escreveu ininterruptamente de novembro de 1886 até dezembro de 1896. Seus textos, inclusive os publicados no Reformador, marcaram época pela dignidade e coragem com que defendia seus pontos de vista e o espiritismo. Em 1889, pela primeira vez, assumiu a presidência da Federação Espírita Brasileira e implantou o estudo metódico e semanal de O Livro dos Espíritos. Entre os diversos livros que escreveu, constam trabalhos doutrinários, políticos e históricos. Todos deixam transparecer a preocupação com os desfavorecidos. Traduziu o livro Obras Póstumas, de Allan Kardec. Nessa época, as divergências se multiplicavam entre os espíritas brasileiros. De um lado, os chamados espíritas místicos. De outro, os chamados espiritistas científicos. Em 1895, Bezerra de Menezes foi lembrado novamente, aí como o único nome capaz de unir esses espíritas. Em 3 de agosto daquele ano, assumiu então pela segunda vez a presidência da Federação Espírita Brasileira, com a árdua missão
de unificar os espíritas. Naquele momento, acontecia uma discussão extremamente delicada entre os espíritas brasileiros. O roulstanguismo. E o que é o roulstanguismo? Jean-Baptiste Roulstan, um advogado francês, em 1866, editou um livro intitulado Os Quatro Evangelhos, com o subtítulo Espiritismo Cristão, a Revelação da Revelação. O autor foi assessorado pela médium Émile Collignon, que lhe transmitiu comunicações mediúnicas atribuídas aos quatro evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada qual comentando seu evangelho e dirigidos por Moisés. Na obra, Roulstan afirma, entre outras coisas, a teoria do docetismo, que declara, entre outras, o seguinte: primeiro, Jesus, sendo um espírito crístico, não teve um corpo carnal, mas um corpo fluídico, com todas as aparências da matéria. Segundo, sobre a gravidez de Maria, declara o seguinte: foi obra do Espírito Santo, porque foi obra dos Espíritos do Senhor, e como tal, aparente e fluídica, de maneira a produzir ilusão, a fazer crer numa gravidade real, numa gravidez real. Há fontes que afirmam que Bezerra de Menezes autorizou o estudo dessa obra na Federação Espírita Brasileira. Entendemos que, se assim ocorreu, a intenção de Bezerra de Menezes, um defensor do kardecismo, foi a de manter a serenidade, de acalmar, apaziguar, unir os espíritas, dando a oportunidade de estudarem livremente as obras de acordo com as suas convicções e chegarem a uma conclusão sem extremismos, repito, com serenidade. Desencarne e postulado. Bezerra de Menezes desencarnou em 11 de abril de 1900, às 11h30 da manhã, tendo ao lado a dedicada companheira de tantos anos, Cândida Augusto. Morreu pobre, embora seu consultório estivesse cheio de uma clientela que nenhum médico queria. Pessoas pobres, sem dinheiro para pagar consultas. Foi preciso constituir-se uma comissão, presidida por Quintino Bocaiúva, para angariar donativos, visando possibilitar a manutenção da família. Para ocasião, ou por ocasião de sua morte, assim se pronunciou Leon Denis, um dos maiores discípulos de Kardec. Quando tais homens deixam de existir, enluta-se não só o Brasil, mas os espíritas de todo o mundo. Na obra Ação e Reação, o espírito André Luiz, por meio da psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 11, relata o que o instrutor Silas revela sobre o trabalho de Bezerra de Menezes no mundo espiritual. Abre aspas. Com mais de 50 anos consecutivos de serviço à causa espírita, depois de desencarnado, Adolfo Bezerra de Menezes fez jus à formação de extensa equipe de colaboradores que lhe servem a bandeira de caridade. Centenas de espíritos estudiosos e benevolentes obedecem-lhe as diretrizes na lavoura do bem, na qual opera ele em nome do Cristo. Fecha aspas.
No ano de 1940, Bezerra de Menezes revelou-se como mentor espiritual da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Fica-nos o exemplo desse grande discípulo de Jesus. Foi publicado no jornal cearense A República, em 13 de abril de 1900, por ocasião de seu desencarne, o seguinte: o amor não possuía ele platonicamente, nem o ensinava apenas pelos lábios. Subia-lhe do coração e o praticava indistintamente no exercício constante dessa caridade ativa e diligente que não raciocina e não reflete, porque é instintiva e se multiplica sob milhares de formas, na tolerância, na indulgência, com que antes dissimula do que repara nas fraquezas alheias. Pela sua atenção, muito obrigado e muita paz.